Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast da Dinheiro com Psicologia, um podcast que fala de dinheiro, psicologia enquanto carreira, enquanto profissão. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e hoje eu tô aqui para falar de um tema que eu acho extremamente importante. Eu acho que é o início de um bate-papo aqui sobre esse tema aqui, nesse podcast. Eu quero que a gente faça outros podcasts para entender esse tema, abrir espaço para isso, porque eu acho que é tão necessário. Hoje nós vamos falar de autismo, vamos falar de autismo e dinheiro, né? Como que organizar a vida financeira aí, né, de uma pessoa que tem esse diagnóstico, se eu posso dizer aqui, depois cada um vai me corrigir aqui, meus convidados vão me corrigir. Hoje eu tô com dois convidados que fazem parte da minha história, que fazem parte da minha vida, que me fizeram crescer muito e que para mim é super importante. Duas pessoas que eu posso chamar de amigos, que a Adriana, psicóloga, depois eu vou deixar ela se apresentar, e o Anderson, um amigo, um querido, uma pessoa que tá comigo aí tem mais ou menos uns 15 anos, que tá na minha vida aí uns 15 anos. Adriana, se apresente. Sim, meu nome é Adriana Batista, sou psicóloga, especialista em atendimento de crianças e adolescentes. Acredito que fui convidada pelo fato de ser mãe de uma criança autista. Então, eu tenho um filho, João, tem 7 anos, foi diagnosticado aos 3 anos com autismo. Desde então, eu venho estudando sobre o tema, apoiando, crianças, adolescentes e também mães, pais, no que diz respeito ao tratamento de autismo. Então, esse é um pouco aí da minha história como pessoa e também como profissional. Anderson, se apresente, coração! Bom, eu sou o Anderson Nascimento, porque tem horas que eu vou te chamar de Nascimento. Ah, tá. Você vai me chamar pelo nome de guerra, né? Nascimento. Tá bom. Eu sou oficial do Exército, formado em administração de empresas e sou pai do Augusto, que agora conta com 18 anos, terminou o ensino médio, foi diagnosticado aos 7 anos com TDAH e aos 9 com a síndrome de Asperger. Era a denominação usada na época, né? Hoje é nível 1 de suporte, né? E o Augusto, desde lá, então, ele vem com as terapias, com os tratamentos. Aí, depois do diagnóstico, comecei a estudar. Se todos os especialistas tivessem a mesma motivação dos pais para estudar sobre a matéria, seria muito mais fácil achar especialistas mais preparados, né? Aí eu fiz análise comportamental aplicado ao autismo e venho estudando sobre o autismo desde então. Uma das barreiras mais difíceis que encontrei foi a parte da educação, depois das terapias, né? A parte da educação, inclusive, que eu achei muito pendente ainda, precisa melhorar muito. E aí, por isso, estou fazendo a licenciatura de pedagogia. Devo formar o ano que vem, para depois uma pós-graduação em educação inclusiva, justamente para trabalhar nessa área, para tentar melhorar para os outros pais que estão vindo com os filhos, uma educação realmente de fato inclusiva. Quando você fala isso, aí você já conta o motivo do podcast, porque eu acho que a psicologia do dinheiro, ela também tem que olhar para as questões de autismo, não só do autismo, para as questões do desenvolvimento do ser humano. Eu não posso ficar só presa numa teoria, só presa nas crenças. Não, eu acho que a psicologia do dinheiro, ela tem que olhar para o autismo. Na verdade, um dia eu acordei que eu sabia muito pouco de dinheiro com TDAH, de dinheiro com as pessoas com depressão, de dinheiro com ansiedade e nada de dinheiro com pessoas com autismo. E aí, como que a gente trabalha com dinheiro com pessoas com autismo? E foi nessa intenção que os profissionais, que as pessoas que estivessem do lado de cá, aprendessem um pouquinho mais através de vocês, como que a gente pode, qual que é o olhar para o dinheiro e o autismo. Então, a Adriana acertou, eu te convidei aqui. A Adriana foi uma das primeiras. Quando eu criei o podcast, eu falei, Adriana, você vai estar lá. E é pra gente falar um pouquinho disso,
do autismo como mãe, como profissional? Porque eu acho que vocês, pais, estudam muito mais do que eu, por exemplo, psicóloga. Então, o intuito é que a gente aprendesse um pouquinho com vocês. O que é autismo? Vamos lá, gente. O que é autismo? Então, dentro da abordagem que eu trabalho, que eu já conversei um pouquinho ali com o Nascimento, ele trabalha com comportamental, eu trabalho com a psicanálise. Então, pensar o autismo é um pouco diferente, né? Eu acho que é, às vezes, muito uma novidade para as pessoas. O autismo dentro da psicanálise é tratado como um jeito de ser, um modo de ser. Nós entendemos que o sujeito ele também faz uma escolha quanto a essas questões, né, desse funcionamento dele, que para alguns é um pouco diferente, né? Então, às vezes é visto como uma anormalidade. Bom, para além do que a psicanálise pensa sobre o autismo, que é um modo de ser, eu entendo que existe também as questões, né, genéticas, as questões sociais, mas dentro do meu trabalho eu prezo muito em considerar esse sujeito. Então, o sujeito autista, ele precisa de um tratamento, né? O seu desenvolvimento, para que ele aconteça dentro daquele padrão que é esperado, ele precisa de estímulos externos através das terapias. Contudo, esse sujeito, ele também tem que se haver com o seu próprio diagnóstico. Então, precisa também haver uma contrapartida do sujeito. Então, em resumo, eu entendo o autismo como um modo de ser, um modo particular de funcionar, de ser e de estar no mundo. Anderson, vamos lá. Como que foi para você quando você conheceu? Você já conhecia? Você tinha uma noção? Vamos lembrar aqui há 10 anos atrás. Como que foi? Nada. Como a gente havia conversado antes, o autismo, ele tem a época do diagnóstico. O diagnóstico é um divisor de águas. Mas antes do diagnóstico, aí vamos assim, tem várias situações. Tem uns pais que não querem saber o porquê e tem uns pais que procuram a resposta e muitas das vezes não encontram a resposta. É a maior dificuldade, é uma luta que na época, meu filho hoje com 18 anos, o Augusto com 18 anos, né, para descobrir o que era que estava acontecendo. Hoje o autismo ele já ficou, não vou dizer popular, mas ficou comum. O diagnóstico, assim, ele é mais conhecido hoje, né? Então, o Augusto, quando ele nasceu, aí a pediatra falou assim, olha, ele precisa ser acompanhado por um neurologista. Já é o primeiro impacto. Por que será? Será que ele tem alguma coisa? Tá bom, vamos acompanhar. Aí vai seguindo naquela escala que tem com a pediatra, né? Ele sempre dentro da faixa. Só que aí começa algumas coisas. Bom, ele não está falando, então leva para fono. Aí ele não está andando, então leva para fisioterapeuta ou para terapeuta ocupacional. Então você vai assistindo com todas as demandas que vão aparecendo na infância. Até então eu não tenho diagnóstico do autismo. Aí aos 7 anos diagnosticado com TDAH. Aí ponto. Aí ele toma remédio para TDAH, fica mais tranquilo, e aí você começa a coordenar de acordo com o TDAH. Aos 9 anos ele foi diagnosticado com autismo. Aí pronto. O que é autismo? De onde saiu isso? Isso é bom? Perguntei para na época, foi até antes do psiquiatra, né? Aí falei, autismo. Falei, tá, e o que é isso? Tá, pelo menos agora eu tenho um diagnóstico, vou saber como que eu vou cuidar. Agora eu vou descobrir o que é o autismo, que até então isso não fazia parte da minha vida, né? E aí, pronto, aí levando a parte financeira só para fazer um gancho. O diagnóstico veio no momento mais difícil, financeiramente. Porque eu e a minha esposa, a gente já havíamos feito um planejamento de fazer uma reforma na casa e já tínhamos calculado o saldo que teria para cada mês, para ter uma situação tranquila, né? Vamos considerar assim, na época, né? Pô, lá uns R$1.000 por mês, a gente vai pagar empréstimo 5 anos, porque não tinha como adiar aquela reforma e nem como antes fazer uma
previsão dos recursos financeiros. E aí veio o diagnóstico. Aí só de terapia, R$ 1.500 por mês. Só dele. Com um profissional especializado. Né? Aí pronto, já foi um PAC. Além de psicológico, financeiro. Porque você corta todas as suas rotinas, todas as suas atividades, porque o filho precisa de tratamento. Então, isso não tem, vamos dizer assim, questionamento, né? Não tem, Anderson. Não tem. Não tem. Não tem. E aí foi o problema de achar os profissionais especializados. Por mais que você queira contratar, achar um, né? E aí, vamos lá, acabei que eu me perdi na pergunta. Tem problema não, tem problema não. Aí, assim, a gente passou vários anos aí com dificuldade financeira, né? Enquanto pagava seu empréstimo. Aí comecei até, né, produtos Renaudet, né? Vai vender perfume. Imagina eu com toda essa ganância toda, vendendo produtos de maquiagem, perfume e tudo mais. Nossa, com a maior tranquilidade. Aquilo me deu um alívio, que foi uma beleza. Paguei todas as contas, tudo que devia, fiquei tranquilo. Só que aí quando resolvia pagar as contas, pagou as contas, perdi a motivação, né? Que é um produto, que é uma situação boa. Dava certo, dava. Só que a quantidade de coisas que eu tinha na vida não seguia isso. Não era a minha proposta. A minha proposta era pagar as contas. Entendi. Era bem racional, né? Falar, isso, tá. Se eu fizer isso, eu ganho quanto? Tanto. Bom, aí isso dá para pagar isso, então tá. Então, assim, a gente teve que se desdobrar, mudando a nossa rotina, aquilo que a gente gostava de fazer, para adequar o tratamento. Tá, vou te localizar aqui. Vai. E o autismo? Isso é bom? Que foi onde você estava. E você estava no pediatra. Isso é bom? Isso é bom? Aí pronto, aí é o momento de descobrir o que é o autismo. Né? Que aí, na época, o diagnóstico ainda era síndrome de Asperger, que era o cientista alemão que ele fez, que ele diagnosticou como síndrome. Por que síndrome? Que era um conjunto de características, porque não tinha causa da doença. Aí depois mudou para transtorno do espectro do autismo, porque todo transtorno são características não ligadas a uma doença, mas associadas à parte mental, neurológica. Aí veio o diagnóstico como transtorno do espectro do autismo. E aí quando você começa a tratar, aí começa a pesquisar. Aí antes ele era diagnosticado com TDAH. Então ele deixou de ser TDAH? Não. Ele tem o TDAH mais o autismo. Qual que é a diferença? Não, que o autismo é, assim, a característica maior no nível 1, que difere um do outro, é o relacionamento interpessoal. Ele não interage com as outras pessoas. Aí vem a teoria da mente, que é a falta de empatia. Ele não se coloca no lugar do outro. Por isso que é aquele que ele vive no mundo dele. Ele faz o que ele quer fazer para o mundo dele. Ele tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Se aquilo que ele vai dizer vai magoar o outro. Então, essa é a maior característica do autismo. E aí, a partir daí, quando já havia um diagnóstico, já havia uns encaminhamentos, né? Terapeuta ocupacional, terapeuta comportamental, fonoaudiólogo, só que todos eles com especialidade em autismo. Aí a dificuldade de se encontrar cada profissional. Aí, por exemplo, tinha um profissional que era especializado, mas eu tinha que explicar o que ele tinha que fazer, de tanto que eu já tinha estudado da apostila. Eu falei, não, pera. Aí começava a mudar e a gente tentava encaixar. Alguns profissionais foram, assim, a terapeuta comportamental, a doutora Viviane, e a fonoaudióloga, a Cristina, as duas pessoas ali que eram o alicerce do tratamento. Porque o terapeuta comportamental, você chega à conclusão que o comportamento ele é racional. Ele é previsível. E aí você começa a lidar com o autista de uma forma diferente, usando técnicas, usando aba. Aí você vai analisando o comportamento dele. A fonoaudióloga, a forma de abordagem do autismo é totalmente diferente. A fonoaudióloga com a capacidade, por quê? Você vai nas sessões normais é 25 minutos. A fonoaudióloga preparada para o autismo é 50 minutos. Porque a abordagem já é diferente, a interação é diferente, a forma dela interagir é diferente. Então, o que ela precisa desenvolver é quase que ela tinha que ter uma pós-graduação em psicologia para lidar com o autismo, né? E ela já tinha essa experiência, que ela já trabalhava
já com a prefeitura, com crianças assim. Então, atendia a domicílio, que facilitava ainda mais, que era um ambiente seguro para ele. Então, assim, foi muito bom. Só que aí também veio um outro golpe, né? Que tudo aquilo que a gente fazia antes, que insistia para que ele fizesse, quando vem o diagnóstico, você percebe que aquilo eu não podia fazer. Aí vem uma crise de consciência, vem uma culpa. Porque que aí você entende que tudo aquilo que ele não fazia era devido ao diagnóstico. Aquelas matérias da escola que ele não conseguia ou ele não queria escrever, ele simplesmente deixava o lápis, era do diagnóstico. Porque ele nasceu com hipotonia muscular, facial, então ele tinha dificuldade de se manter ereto na cadeira e a coordenação motora também era prejudicada. Então aí você vem com uma crise de consciência que te força ainda mais a descobrir mais para não errar mais. Você passou por essa culpa também, Adriana? Ou não? Não, eu acho que pelo fato do diagnóstico do João ter sido, assim, relativamente prematuro, né, aos 3 anos de idade, então foi no momento que ele estava conseguindo ter mais autonomia, mais independência. Então, não, assim, em algum momento eu pensei que pelo fato de eu ser formada em psicóloga, eu poderia, né, ter observado. Mas eu acho que é como o Anderson falou, o diagnóstico ele vem no momento que você dá conta, sabe? Então, acho que foi aos 3 anos que eu dei conta de olhar para o diagnóstico de autismo. E como que foi isso? Para você, mãe, que dá conta dos dois, né? Porque você não tem... Os dois, né? Tem 2 filhos, né? Sozinha nessa. Como que foi? Como que é isso? Como que é isso pra você? Como foi isso pra você? Eu penso que eu só vou, né, Lu? Eu acho que, assim, eu me vejo como uma pessoa muito resolutiva. Então, tem algo que precisa de tal, né? Vamos pensar de uma solução, de um tratamento, que não dá para abrir mão disso. Ele precisa desse tratamento. E então, eu acho que é lidando com isso de uma maneira mais racional. Guardando um pouco as emoções de lado, né? O medo, como que vai ser, como que não vai ser, né? Que abordagem que eu vou escolher para o João, né? Ele começa numa abordagem comportamental, depois ele vai para um tratamento com um analista, né? E ele continua nesse tratamento com uma psicanalista. Que eu acho que apoia muito, assim, em entender o João, que me apoia enquanto mãe. E eu acho que esse apoio, assim, que eu fui recebendo das pessoas também, as pessoas foram me acolhendo. Eu acho que é isso. Acho que diz do meu perfil, Luciana, como as coisas aconteceram e como que vão acontecendo, e o tratamento, ele vai... ocorrendo. Então, assim, da minha busca, né? Então, agora, por exemplo, o João tá fazendo aula de natação, ele tá com uma dificuldade na adaptação da aula de natação. E aí, eu falei, não, gente, deve haver um professor especialista em criança autista. E aí, eu fui buscando, encontrei um cara que ele é formado, que ele dá aula de natação e que ele atende crianças autistas. E aí já conversei com ele, já falei com ele, olha, eu quero uma consultoria, vão marcar pra gente, né? Então, acho que é isso, acho que é essa busca incessante, é esse fazer acontecer, é esse não parar no meio do caminho. O acompanhamento, né? A minha terapia pessoal, acho que ela é extremamente importante, né? Eu acho que isso me dá muita força também para seguir, né, nessa carreira solo. Vocês falaram aqui, lá em casa tudo é para as minhas filhas, tudo. Eu me torno uma pessoa melhor cada dia para as minhas filhas, eu desenvolvo melhor o meu trabalho para as minhas filhas, eu tô aqui agora pelas minhas filhas.
E vocês estão falando que não tem escolha. Eles vão fazer os tratamentos, mas são caros. Muito. Você era concursado, você não. Autônoma, né? Mesmo para concursado, é doído. Me explica um pouquinho, me contextualiza. Para quem não sabe, como que é o tratamento? Vocês já falaram fono, TO... Então, porque o tratamento do autista, né, ele é um tratamento multidisciplinar. Então, não é só um acompanhamento com um profissional isolado, com psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional. Não, ele precisa de uma equipe. Ele precisa de uma pediatra, de uma neuropediatra, ou um psiquiatra, de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga, de uma terapia ocupacional, às vezes de uma nutricionista, quando existe aí a questão da seletividade alimentar, de praticar um esporte. Então, assim, muito, pensando na realidade das famílias brasileiras, é um tratamento muito caro. É muito caro. Achismo aqui, você acha que isso impede até as pessoas de procurar tratamento, até de ter o diagnóstico? Não vou fechar esse diagnóstico, senão eu tenho que procurar. Como que é isso? Eu acho que não impede. Eu acho que não chegar nesse diagnóstico, Luciana, está muito mais por uma questão de não dar conta do diagnóstico, às vezes por uma questão de falta de conhecimento, o que é o autismo, e aí essa criança vai sendo tratada como impulsiva, como mal educada, como que não dá conta das coisas, sabe? Então, acho que tem uma questão que é dos pais que não dão conta de olhar para esse filho real, que fica preso naquele filho que foi idealizado lá na gestação. E tem uma questão de falta de conhecimento. Afinal de contas, o que é o autismo? O meu filho, ele tem um diagnóstico, não tem um diagnóstico? E para os pais, receber um diagnóstico é algo, para alguns, né, muito difícil. Porque muda o seu olhar do seu filho. Né? Meu filho agora, ele tem um diagnóstico. Meu filho é autista. E aí, os pais, né, às vezes começam a ver o que é o autista, né? Afinal de contas, o que é uma criança autista? Uma criança que tem dificuldade de socialização, uma criança que não tem esse retorno com o outro, né? Uma criança voltada para si mesma. E aí, né, fala-se das crianças que não são capazes de demonstrar afeto. Então, isso vai fazendo um nó na cabeça dos pais. Então, às vezes, é mais fácil ficar nesse lugar de não saber do que enfrentar esse diagnóstico e com tudo, né, Luciana? Porque não é só o tratamento. Então, você vai ter que adaptar o seu filho na escola, no esporte. Você vai ter que sair todo dia e contar para as pessoas o que é o autismo, né? Que seu filho está fazendo aquilo não é porque ele é mal educado, que ele está tendo uma crise, é por uma questão, né, sensorial. Então, isso vai ficando cansativo, sabe? Às vezes, você tem que ficar contando para as pessoas o que é o autismo. E aí, eu acho que ficar nesse lugar de não saber, de não ter que se haver com esse diagnóstico, pode ser para alguns pais mais cômodo, menos desafiador. Quando eu estou atendendo psicologia do dinheiro, tem uma questão que passa muito para uma grande maioria das pessoas, que é a questão do eu não posso ser mais rico do que minha família. E isso existe uma teoria que fala disso, né? Que tem a teoria, tem uma teoria que chama neurose de classe, que fala disso. Quanto é difícil ser mais rico que o próximo, que o próximo não, que o antecessor, mais rico que meu pai, ou ser o único rico do sistema num sistema pobre, né? Teve um tempo aí que teve uma reportagem de uma famosa que falou, para mim é muito difícil, eu sinto culpa de ser rico. Vocês têm outros filhos. Como que fica a questão do olhar deste filho que talvez vai se desenvolver, vai ter a profissão, vai estar ali, vai ter uma vida, e aí vocês podem me explicar o que o filho de vocês, o que vocês esperam dos filhos de vocês, e como que fica a questão também financeira para o filho de vocês? Qual que é o olhar?
Eu, pelo menos, penso que eu vou trabalhar, vou deixar minha filha numa condição melhor e que eu queria que ela desse conta de lidar com essa situação financeira também. Queria que vocês me falassem um pouquinho desse olhar para esses 2 filhos, né? E que olhar que vocês têm financeiramente para o filho de vocês. Como que vocês preparam eles financeiramente? Se é que prepara, né? Sim, isso aí. Bom, deixa eu fazer uma questão de justiça, né? Justiça. Para chegar ao diagnóstico, a minha esposa foi peça fundamental, a Adriana. Que se não fosse ela para insistir, ela sempre viu as diferenças e as particularidades. Então, ela foi a precursora ali. Eu ia atrás. Eu não vi o que ela via, mas eu ia atrás, eu apoiava, né? E aí, então, ela foi muito importante para esse diagnóstico. Então, eu tenho que fazer esse registro, porque senão eu apanho em casa, né? Ah, tá. Entendi. Entendeu, né? Eu tenho que fazer esse registro. Porque... Obrigada, Adriana. Beijo, Adriana. É outra Adriana. É outra, né? E então, a gente sempre dividiu bem essas partes todas. E essa parte financeira, como lidar um com o outro? A maior dificuldade é quando, por exemplo, o meu mais novo, o Alexandre, ele tem 15 anos. O Augusto, 18. Então, autismo também tem, adolescência. Aí vai ver. Quando chegar na adolescência, vai ver quando chegar aos 18. Que aí a gente sempre procurou tratar os 2 sempre igual. As mesmas condições. Aí eu vou chegar nessa parte de profissão, do que é, o que vislumbra cada um, né? Tá. Aí a gente sempre procurou tratar de forma igual. Mas aí o comportamento, às vezes você tem que ter uma tolerância maior com o autismo. Aí o outro vai, mas por que ele pode? Mas por que com ele é assim? Imagina o adolescente entender que há diferença. Aí você vai e explica a diferença. Só naquele dia. No outro dia ele vai perguntar a mesma coisa, por que é diferente. Aí você volta, te falei que ele é autista e essa situação ele não entende direito, por isso que ele fala assim com você, mas você não deve responder assim com ele. Não dá, não entra. Ele fica, vai criando um distanciamento natural, porque que ele é tratado diferente de mim. É como se ele, o autista, pela atenção que recebe, fosse privilegiado e eu não. Então ele já começa a se colocar numa situação que ninguém mais gosta dele. E aí vai começando a criar essa situação. Até agora ele está em tratamento, está com ansiedade e tal. Então, não sei se... não, é só para chamar atenção. Poxa, eu não quero errar. Não quero depois que ele fique numa situação ruim. Uhum. Então, como dizem, voltei a atenção toda para ele e vamos cuidar dele. Aí cuidamos dele, demos toda a atenção, não se adaptou na escola, muda de escola. Então, assim, tudo o que ele precisa de apoio está sendo dado da mesma forma. De forma para ele entender, né? Mas mesmo assim continua as divergências. Enquanto o Alexandre, ele vislumbra no futuro ter uma profissão, trabalhar, ser rico, ir para o exterior, viajar, então é outra coisa. Aí, depois que você me convidou, eu falei, porque a gente faz o planejamento para o Augusto. Porque agora o Augusto vai fazer o que ele gosta, que é o quê? É informática, é programação. E é um mercado muito bom que você pode trabalhar em casa, home office. Que você só precisa acessar, né, fazer o seu trabalho e você pode trabalhar remotamente. Então eu falei, poxa, Augusto. Aí vim conversando com ele, que ensino médio para ele e tudo. Ele fazia obrigado. Você fez o ensino médio de novo, né? Fiz com ele, né? Porque aí é onde entra a questão da parte de ensino, né? Que é uma outra questão que vai demandar bastante ainda, que é uma luta. Prepara. Porque, assim, abrindo parênteses rapidinho, o pessoal ainda não entendeu ainda o que é educação inclusiva. Quando você disse do profissional especializado, na falta de um profissional especializado, aquele que tiver amor ao próximo, ele vai tratar bem o autista. Ele não precisa entender exatamente o que é, ele não precisa estudar a fundo. Mas hoje a gente vive todo mundo para dentro. Quando você encontra um profissional que ele tem a boa vontade e trata seu filho com amor, já está bom. Quando chega na escola, a educação inclusiva, ela não é da forma exatamente como deveria.
muitas das vezes são lutas individuais de professores, ou são aqueles professores que têm um olhar mais humano, um amor ao próximo, que vai tentar entender e adaptar para aquele estudante que tem um diagnóstico. Da forma como deveria, ainda está um pouco longe. Algumas escolas conseguem aproximar bastante, mas ainda não é. Assim, está muito longe, na verdade, muito, né? Muito. Eu estou pensando longe. ser... Assim, porque para eu chegar... Até o Augusto chegar no colégio militar aqui, aí falei, poxa, ali é um paraíso, pela estrutura que ele tem. Mas todas as escolas restantes, mesmo as privadas, nossa, é muito distante. Porque a educação inclusiva é pensar o 1 a 1, né? Então, eu preciso pensar o modelo de aprendizagem do João, eu preciso pensar o modelo de aprendizagem do Augusto. E isso dá muito trabalho, porque as escolas, elas pensam no coletivo. Só. E como que eu vou pensar? Quer não, financeiro. Eu vou começar a pensar qual que é o João não consegue fazer uma prova escrita, então ele vai começar a fazer uma prova oral. Mas isso dá muito trabalho. Sim, eu vou ter que contratar um outro profissional. Você sabe que é justamente isso. Eu não atendo a criança autista, não atendo mais, mas eu entendo que eu também preciso olhar para a educação financeira no 1 a 1. Para isso que a gente está aqui hoje, eu também preciso olhar para a questão de educação financeira, como que vai ser, qual que é a liberdade e autonomia que a gente pode estimular nessas crianças para lidarem com o dinheiro e que vai ter que ser no 1 a 1. O educador financeiro, ele também vai ter que se preparar para o autismo. Para o autismo. É necessário isso. Aí eu perguntei para o Augusto, ele caiu na gargalhada. Eu perguntei para o Augusto, vem cá, eu vou participar de um evento e eu preciso saber como que você se relaciona com o dinheiro, o que você pensa do seu futuro? Ele caiu na gargalhada. Eu não penso nada disso. Não, mas você precisa de uma profissão, você precisa ter um salário, você precisa... A gente preparando ele para o mercado, mas Sim. A gente ainda não tinha julgado essa pergunta. Aí ele, não estou preparado para isso não. Eu sou todo jeito que eu estou porque vocês estão comigo. Se eu não tiver vocês, eu não tenho dinheiro, não sei fazer nada, não sei pagar dinheiro, não sei... Aí você fala assim, não, mas como que ele lida? Por exemplo, ele gosta muito de comprar os jogos, o programa, porque ele fica no computador que ele interte, que ele é muito agitado. Então, quando ele está no computador, ele fica mais calmo. Porque ele abre o autismo, ele abre o autista, ele abre 30 arquivos ao mesmo tempo e faz a leitura dos 30 ao mesmo tempo. Imagina no computador, você está com um documento, você vai abrir um outro, você não divide a tela não, você abre o outro documento, no máximo a gente divide a tela quando os dois fazem parte do mesmo programa e do mesmo assunto. O autismo não, ele abre tudo. Aí eu falei, Augusto, e aí, cara, como é que vai fazer? Não sei. Aí eu falei, Augusto, eu vou lá amanhã. Eu falei, então você vai amanhã sem a resposta, que eu não tenho o que fazer com isso não. Eu não sei como lidar, não sei... Ele sabe gerenciar o dinheiro. Falou, você tem tanto, vamos lá, você vai cortar cabelo. Ele vai lá, corta cabelo, pega troco, isso é normal. Ele é independente. A situação financeira, para usar o recurso financeiro, ele é independente para isso. Mas previsibilidade, não, ele é muito literal, ele vive o agora, o presente. Se projetar no futuro, para ele é complicado. Mas não é uma regra para todos os autistas. Você tem autistas no mesmo nível que conheciam agora há 15 dias que ele foi descobrir agora que ele é autista. Ele já está na faculdade. E tem muitos casos de autistas sendo diagnosticados tardiamente. Umas até 40, 50 anos. Né? Depois que já sofreu a vida inteira pelas dificuldades de relacionamento. Então, assim, esses autistas, eles têm uma autonomia muito maior. E ele já consegue fazer uma previsão. Então, não é um rótulo de... Não tem como, é um espectro. E todos os autistas, e em cada um no seu nível, têm as suas especificidades. Eles não são iguais, não tem como. Eles têm semelhanças, características que são iguais, mas a intensidade em cada uma depende. Então, você vai ter autista que vai saber fazer isso naturalmente. Vai ter previsão, vai olhar mercado, vai investir em ações, né?
podem até, como são bem material, bem racional, né? Eles ter sucesso nessa área. Sim. Enquanto outros não conseguem. Pô, mas para que eu tenho? Precisam ser treinados. Aí sim, seria uma terapia comportamental financeira. Para preparar. Sim, e que o educador financeiro, que o psicólogo, ele tem que olhar para isso. Porque essa resposta que o Augusto te dá, ela é simples, abre mas... nicho no mercado de psicologia. Não, mas até enquanto pais, né? E eu não fui preparada. E, às vezes são tantas coisas que o dinheiro vai sendo deixado de lado. Eu entendo que são várias demandas. Sim. E aí, financeiramente, como que fica mesmo? Porque lembrando que nós não tivemos educação financeira. Então, como que eu vou ensinar educação financeira por um filho? Então, essa resposta do Augusto, eu não penso nisso. Ela é... Então vamos pensar, vamos acordar para isso. Vamos trabalhar isso, né? É extremamente necessário olhar para isso. E o João e Clarice são crianças. Como que você vem pensando isso? Gente, só contando que a Adriana é a mestre para criar atividades, tá? Se um dia você precisar de uma atividade, criar um produto, uma brincadeira, é com a Adriana, segue ela no Instagram dela, porque ela tem atividades. Muito bem, obrigada. Então, a primeira pergunta que você havia feito sobre como eles são tratados, né? Considerando uma criança autista e Clarice, né, não tem diagnóstico. Eu tento tratar, Luciana, eles como iguais, respeitando as diferenças, né? Então, não é porque João é autista que ele tem alguns privilégios. Existem as regras, por exemplo, as regras da casa, as regras de funcionamento, o que tem que ser. Isso vale para os dois. Mas existem algumas questões, por exemplo, uma festa com som alto. Eu sei que o João não suporta. Então, eu vou levar o abafador para ele usar, ou a gente vai ficar 10 minutos, 15 minutos e a gente vai embora, né? Então, assim, é preciso pensar nessas diferenças. Mas eu tento manter, assim, um certo pé de igualdade nessa educação, até para não haver isso, né? Porque já existe uma questão assim, por que o João faz tanta terapia? Por que o João... Né, já existe isso. Adriana. Existe. A Clarice consegue ver? Consegue ver. Clarice está com 3? 5. Então, ela quer fazer tudo, assim, né? Ela quer fazer todas as terapias. Até o dia que ela foi, ela viu o que era. Eu acho que ela achou que terapia, acho que era uma festa, né? Que era muito legal. Aí ela foi, viu, e entendeu que não... Não quero. Não, eu quero voltar para minha casa. Mas já existe, assim, essa observação. Então, a Clarice, outro dia, me falou, mamãe... Tem uma, né, ela falou o nome da coleguinha da escola, ela é um pouco parecida com o João. Eu falei, filha, como que ela é? Aí ela foi e me contou um pouco dessa coleguinha, que às vezes chora, que às vezes entra debaixo da mesa, que às vezes fica muito irritada. Eu falei, tá, filha, e você já falou com ela que ela pode contar com você? Que quando ela quiser brincar com você, que você vai brincar com ela? Então, seja amiga dela, ofereça apoio, vai lá, pergunta se ela quer. E aí, ela sempre me conta, assim, sabe? Hoje eu fiz isso e isso pela coleguinha. Hoje ela estava assim, mamãe. Então, assim, as crianças acho que observam, sabe? A Clarice consegue observar. Mas lá em casa ainda não é dito assim claramente. O seu irmão é autista. Porque eu não quero essa marca, sabe? Esse rótulo. Não, o João tem o jeito dele de ser, o jeito particular dele de ser. Você assim também tem o seu jeito de ser. Então, não precisa... o diagnóstico é uma questão que direciona o tratamento. E ponto pra gente. Em relação à questão financeira, a gente tá caminhando nisso, sabe, Lu? Então, assim, do contato deles com o dinheiro. Então, hoje, eu tenho pagado as sessões do João em dinheiro em espécie. Então, todo dia, eu separo o valor da sessão, entrego para ele e ele paga para psicóloga. E aí, a primeira vez, ele falou, aqui tem que pagar? Aí a psicóloga falou, sim, você vem aqui e você tem que pagar pelo meu trabalho. Então, eu tenho feito esses movimentos, sabe, com ele. Outro dia, minha mãe deu um dinheiro para ele no aniversário dele para ele comprar um brinquedo. E eu levei ele na loja para ele escolher o brinquedo.
Ele escolheu um brinquedo abaixo do valor e aí que ele tinha. E aí eu falei, João, dá para levar 2? Você quer escolher outra coisa? Ele falou, não. Eu falei, João, mas vai ter troco. Você quer um slime, uma massinha? Dá para comprar outras coisas. Ele, não, ele tinha escolhido um caminhão. Eu só quero o caminhão. E aí ele, né, ele paga, ele recebe o troco, ele entrega o troco para minha mãe fala, João, mas é seu presente. Não, eu já comprei o meu brinquedo. Então, eu acho que vem assim, a Clarice, acho que ela tem um pouco mais de consciência, então ela quer ser rica, ela gosta de dinheiro, então ela sempre escolhe, se ela vê dinheiro, ela sempre escolhe as notas maiores, né? Não adianta querer enganar ela, tipo 5,50, não, ela quer a de 50. Então, acho que tem sido um pouco natural, assim, Lu, esse processo da relação deles com o dinheiro. Para o futuro, eu não sei ainda como vai ser, né? O prognóstico do João é um prognóstico favorável. Então, né, as profissionais que atendem ele acreditam que ele vai dar conta, sabe? De circular nesse mundo aí sem tantas dificuldades. Mas, né, não sabemos ainda, assim, né, verdadeiramente como que vai ser, assim, né, essas idealizações, né, essas projeções futuras, o que eu quero ser. Então, assim, ele já quis ser bombeiro, ele já quis ser médico, a Clarice fala que quer ser médica. Às vezes ele fala que ele quer ser motorista, porque é apaixonado por caminhão do lixo, quer ser motorista do caminhão do lixo, e vai, sabe? Mas eu acho que é muito recente, assim, para dizer, sabe? Essas idealizações futuras. Ok. E a última pergunta Alexandre e Clarice, como que fica o coração de vocês enquanto pais, né? O Alexandre já está aí com 15 anos. Daqui um dia ele vai embora, né? Vai para a Europa. Ele mesmo já está falando isso. Já está falando que vai embora. Essa autorização dos pais de autorizarem esses filhos a ir embora. Como que fica o coração de vocês, esse olhar? E se fica A minha pergunta é mais direcionada para a pressão de cuidar do irmão. Tá? Como que fica isso dentro de vocês? Não tem essa pressão. Porque, independente do autismo ou não, a gente convive com essa pressão. Sim. Eu convivi de perto, não no meu sistema, mas de perto, fulaninho tem que cuidar dos irmãos. E o fulaninho cuidou dos irmãos mesmo, sim. Não teve vida não, cuidou dos irmãos. Exato, então não é só pela questão do autismo, mas como que fica o coração de vocês, pais? A Clarice nem tanto, né? Vai demorar mais uns 12 anos, mas o Alexandre daqui uns dias, né? Mundo pra ele. Eu falo dele cuidar do Augusto. E vocês autorizarem ele ir embora. Não cuidar do Augusto. Vocês não autorizarem ele... Não, embora. Vocês podem ir embora. Né? A ser ele. O Alexandre, pela personalidade dele, a Adriana já havia percebido bem antes. Esse aí vai voar cedo. Esse aí vai pro exterior... Não fica achando que ele vai ficar com a gente, que não vai. Aí você vai, Alexandre. Não vamos ficar investindo em quarto, não, porque você já vai embora. Não, tem que fazer o quarto. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Porque aí já começaram a divergência, né? Antes era um quarto só para computador e o quarto para os dois dormirem. Agora tem que separar. Cada um no seu, porque já mudou demais. Já tá dando aqueles atritos já de adolescência com juventude. E a gente não... Porque seria até vamos dizer assim, seria um peso se a gente restringisse a liberdade dele fazer o que ele quer. A gente faz, vamos dizer assim, como a gente quer queira que não, a gente imagina para o filho. A gente se preocupa em dar a ele condições para ele ter uma formação melhor, o máximo que ele puder, para ele estar bem graduado, falando outros idiomas, para que aí sim ele tenha uma qualidade de conhecimento que lhe permite uma profissão que aí ele consiga usar a liberdade dele de uma forma consciente. Não tem pra gente, assim, essa restrição. Ao passo que o Augusto, coitado, aquele ali não quer sair de casa. Eu falei, não, cara, você vai sair? Não vou, não. Você vai namorar? Não vou namorar, não. Você vai? Não vou, não quero. Tô bem do jeito que eu tô, né? Totalmente diferente. O Alexandre, a gente já tá preparado para ele voar, assim, né? A nossa preocupação é que, como todo adolescente, ainda mais depois de uma pandemia, né, adora um conforto do lar, o conforto
da procrastinação, né? É um tal de ficar à vontade de não ter. Por mais que você diga, o tempo para eles conta diferente, não adianta. É diferente. Você fala assim, cara, seu compromisso é que horas? Tal. Então você tem que estar pronto tantas horas. Tá bom? O tempo deles é diferente. Um minuto na cabeça deles parece que 1 minuto para... Aliás, 1 hora para eles é 1 minuto, né? Porque passa o tempo e eles... tu não vai, não? Aí que eles se dão conta, né? Então, assim, é uma questão ainda da adolescência, vai ter uma maturidade. A gente acredita aí até os 25, por aí, ele ainda esteja nessa preparação, mas a gente não tá tranquilo quanto a isso. Pode ir. Na hora que tiver pronto, pode ir. Se for, você vai bater cabeça, a gente já falou. Igual, às vezes, esse questionamento, aquela velha, né? Quando você estiver debaixo do teto, quem paga a conta somos nós. Se você quer ter mais liberdade do que isso, paga as suas contas. Aí, sempre tem esse lembrete, olha, vai lá que a gente está pagando as contas ainda, então fica mansinho, fica tranquilo, adolescência controlada, né? E você, Adri? Então, Luciana, acho que eu já passei por uma experiência aí com João e Clarice, né? Porque Clarice, vamos dizer, ela tá à frente do João em algumas questões. E aí eu vivi isso, né? Assim, eu tenho que desacelerar a Clarice e acelerar João para que os dois estivessem no mesmo ritmo, né? E até que eu, né, quando eu percebi que não, né, que o João vai ter o voo dele, a Clarice vai ter o voo dela. E assim, o que eu tenho feito pelo João hoje é para que ele dê conta, sabe? De viver sem necessariamente a mãe por perto, a irmã por perto, né? Ele vai ter que se responsabilizar por ele, né? E se ele não der conta de se responsabilizar, né? Os tutores aí, né? Os pais, alguém vai ter que se responsabilizar, mas eu não vejo colocando Clarice nesse lugar, sabe? De cuidadora, de responsável pelo irmão. Então, se o seu irmão não dá conta, então você também não vai. Não, ela vai fazer o que ela dá conta. E o João vai fazer o que ele dá conta. Sem, né, um ser peso para o outro. Os dois precisam de ser livres. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, eu acredito que esse tema é só o início. Esse podcast hoje é só um início. Eu acho que precisamos explorar mais esse tema, aprender mais com esse tema, construir, né, uma educação financeira acessível a todo mundo também, sabe? Eu penso muito nisso. Isso é uma responsabilidade minha muito grande, assim, eu chamo isso como uma responsabilidade muito grande para mim. Quero agradecer tanto que nós aprendemos aqui com vocês. Pessoal, se inscreva aqui no canal, compartilhe este podcast com quem você acha que pode aprender com ele, comenta, que também é uma forma que a gente tem para aprender, crescer e divulgar esse papo que é tão rico e tão necessário. Obrigadão, nos vemos aí, nos encontramos, se Deus quiser, no outro podcast, ok? Ok, muito obrigada pelo convite e foi realmente um prazer estar aqui contando, né? Bem pouquinho, né? Só uma pontinha aí sobre o autismo, mas que é tão relevante, né? Nesses tempos, né? Modernos, né? E que o autismo tem aparecido tanto, né? E que a gente precisa pensar até que ponto é autismo, até que ponto diz desse sujeito contemporâneo. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada eu. Ficamos com Deus e até breve.